Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora mais uma aula do nosso projeto, do nosso intensivão. Na aula passada, nós deixamos uma questão para trás de probabilidade. Nós vamos trabalhar ela agora, passo a passo, e nós vamos trabalhar também o nosso novo material. Belezinha? Show de bola? Vai se organizando aí, né, nesse sabadão à noite aqui, e vamos firme e forte, tá certo? Então, sem perder tempo, vamos à nossa primeira questão, que foi a questão de número 5 da aula passada. A questão vai falar assim, ó. Em um saco há 50 bolinhas iguais, numeradas de 1 a 50, certo? Retirando uma delas ao acaso, a probabilidade de que seu número não seja par e não seja múltiplo de 3. Tem gente que já olha e já fica assustado. Mas calma. Primeira coisa, pegou a questão de probabilidade, você precisa identificar duas coisas. O espaço amostral, que nós vamos recordar aqui, e o evento. Certo? Então, pegou a questão na prova de probabilidade, você precisa do espaço amostral e do evento. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, quando eu falo em espaço amostral, né? O que a gente vai lembrar aqui de novo? O espaço amostral é o seguinte: é o conjunto formado, que nós vimos, né? É o conjunto formado por todas as possibilidades do experimento aleatório. Por exemplo, nós temos aqui um saco com bolinhas. Eu vou identificar o espaço amostral, por exemplo, pela letra E. Dentro do espaço amostral, nós vamos colocar as 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Então, eu tenho a bolinha de número 1, a bolinha de número 2, 3, 4, até chegar na bolinha de número 50. Ou seja, o nosso espaço amostral, ele possui 50 elementos, certo? 50 elementos. O que acontece? Olha só o espaço amostral. Eu tenho um saco com 50 bolinhas, veja, né? E eu vou colocar minha mão lá dentro e retirar uma bolinha. Então, quais são as minhas opções? São essas 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Então, esse saco com essas 50 bolinhas é tudo que eu tenho. São todas as minhas possibilidades. Logo, é o meu espaço amostral. Por isso que eu coloquei o espaço amostral de 1 a 50, e aí deixando claro que nós temos 50 elementos. Certinho? Ok. Agora, o que nós vamos ter que indicar? Quem que nós vamos ter que trabalhar? Quem que nós vamos ter que encontrar? Nós vamos encontrar agora o que nós chamamos de evento. O que vem a ser o evento? O evento, ele é um subconjunto, do espaço amostral. E aí, normalmente, é a pergunta do problema, que nós vamos ter que destacar e tomar cuidado. Porque ele fala assim, qual a probabilidade da gente retirar uma bolinha e essa bolinha não ser um número par e ela não ser um múltiplo de 3? Qual a probabilidade de isso acontecer? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui bolinhas que vão de 1 a
50. Então, eu tenho aqui 50 bolinhas. E o que a gente está percebendo? Você vai perceber que nós temos 25 bolinhas, números pares. Se você contar, você vai ver isso. E nós temos 25 bolinhas, números ímpares. Certo? Então, o que acontece? Se você parar para pensar, ó, os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, até chegar no número 50. Os números ímpares, 1, 3, 5, 7, até chegar no número 49, certo? Então, você tem 50 bolinhas, 50 números de 1 a 50, e aí, então, se você separar, você tem 25 números pares, 25 números ímpares. E aí, quando eu volto para o problema, né, o problema fala: quais as chances de eu tirar uma bolinha e não ser número par? Ou seja, nós vamos ter que excluir os números pares. Então, a gente tem 50 bolinhas menos 25 bolinhas. Nós vamos sobrar com 25 bolinhas, todas elas ímpares. Só que nós vamos ter que excluir um pouco mais. Por quê? Porque o problema fala também que não pode ser múltiplo de 3. Então, quais são os múltiplos? Olha só, quais são os múltiplos de 3 que nós temos, de 1 a 50? Eu vou projetá-los aqui, que aí fica melhor de você enxergar. Os múltiplos de 3 são, o 3 começa por ele, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Esses são os múltiplos de 3 que estão de 1 a 50. Só que tem um detalhe. Você tem os pares. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Os pares já foram excluídos. Aqui, ó, todos os números pares já foram excluídos. Então, eu já estou riscando. E aí nós temos os múltiplos de 3 que são ímpares. Olha só, o 3, o 9, o 15, 21, 27, 33, 39, 45. E todos eles nós vamos ter que excluir também. E aí nós temos um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 25 números ímpares que sobraram, eu vou fazer 25 menos 8. Quando eu faço essa diferença, 25 menos 8, vai dar quanto? 17. Tá aqui, ó. Ou seja, dos 50 números, o nosso evento, eu até vou colocar aqui em cima, ó, ele vai ter 17 elementos. Então, o que eu quero que você detecte comigo? Nós identificamos o espaço amostral, que é o nosso saco com 50 bolinhas, cheio de bolinhas, de 1 a 50. Então, o nosso espaço amostral tem 50 elementos. Aí nós fomos para o evento. O evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Aí, nesse evento, nesse conjunto,
nós não podíamos ter números pares e múltiplos de 3. Porque o problema fala assim, ó, quais as chances matemáticas de eu colocar a mão no saco e retirar uma bolinha e essa bolinha não ser número par e não ser múltiplo de 3. Quais as chances de isso acontecer? Então a gente precisou identificar esse evento e esse evento nós vimos que ele tem 17 elementos. Então nós excluímos os pares e os múltiplos de 3. Bom, aí vem o seguinte, preste atenção. Nós já temos tudo que a gente precisa. Aí, olha só, a probabilidade de você retirar essa bolinha e ela não ser par e não ser múltiplo de 3 vai ser igual a, você vai colocar assim, ó, por exemplo, n de A sobre n de E, que eu vou te explicar o que é isso, tá? Por exemplo, vamos supor que o nosso evento se chamasse A, conjunto A, tá? Então, o que é o n de A? Você vai escrever assim, ó, é o número de elementos, veja, é o número de elementos do evento A. Beleza. E o que é o n de E? É o número de elementos, ó, é o número de elementos do espaço amostral. Então, aqui é a fórmula que você tem para calcular a probabilidade. Você vai pegar o número de elementos do evento e você vai dividir pelo número de elementos do espaço amostral. Sendo assim, a probabilidade, então, de eu tirar uma bolinha vai ser 17 sobre 50. Não seria isso? Só que quando você olha as alternativas, né, elas estão em porcentagem. Para você transformar uma fração para porcentagem, você pega a fração e multiplica por 100. Multiplica por 100. E aí você vai fazer aqui, ó. Eu vou simplificar os 50 por 100. 100 por 50 aqui fica 1, aqui fica 2. Vai sobrar 17 vezes 2. Quando você faz esse produto, você acha 34%. E aí ficamos com a letra C. Ou seja, a probabilidade de eu retirar uma bola e ela não ser um número par e não ser um múltiplo de 3 é de 34%. Certo? Então, é de 34%. Percebeu? Então, você tem lá que pegar o espaço amostral e você tem que identificar o evento. As duas coisas sempre precisam acontecer. E dependendo do problema, você vai ter mais de um evento. Certo? Então, você tem que ficar atento com isso. Bom, como eu já disse, né, análise combinatória e probabilidade é complicado. Então, temos que ir fazendo passo a passo, né, trabalhar questão por questão para você ir percebendo as artimanhas do negócio, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar, então, no nosso próximo material, aqui no caso. E aí, né, um pouco mais de probabilidade. Vamos pegar a primeira questão do novo material que vai falar assim. Um dado cúbico honesto, né, com as faces numeradas de 1 a 6, tá aqui, é lançado 2 vezes consecutivas. Sabe-se que, no primeiro lançamento, saiu um número maior que 4. Então, isso já é um fato. A probabilidade de que a soma, a probabilidade de que a soma
dos dois números sorteados seja maior do que 8? É? Então, peraí, vamos pensar. Um dado, ele é lançado 2 vezes consecutivas. O que você tem que pensar a princípio? O que pode acontecer quando eu lanço um dado 2 vezes consecutivas? Vou te dar um exemplo. Pode sair a primeira vez o número 1 e a segunda vez o número 1 novamente. Concorda comigo? Pode acontecer. Pode acontecer do primeiro dado sair o número 1 e o segundo dado ser o número 2. Pode acontecer. Pode acontecer do primeiro dado ser o número 1 e o segundo dado o número 3. Pode acontecer. Então, pensa comigo, de maneira geral, quando eu lanço o dado 2 vezes, pode sair 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Depois, 2 e 1, 2 e 2 e assim por diante, até chegar 6 e 6. Então, nós estamos pensando, né, em tudo o que pode acontecer quando a gente lança um dado 2 vezes. Só que o problema, ele deu uma deixa para facilitar a nossa vida. Ele fala que o primeiro lançamento, nós sabemos que o número ele é maior do que 4. Então, primeiramente aqui, ó, nós vamos identificar o nosso espaço amostral. Pensa comigo. Olha só. Se o primeiro valor é maior do que 4, né? Num dado, se o primeiro valor ele é maior do que 4, o que restou para a gente? Restou o número 5 e o número 6, que é maior do que 4. Quando você pega um dado, ele tem 6 faces numeradas de 1 a 6. Então, se o problema já garante que o primeiro lançamento foi maior do que 4, só me restaram 2 opções, 5 e 6. Sendo assim, eu vou escrever assim, ó. Pode acontecer de sair o primeiro dado 5 e o segundo 1. Pode acontecer. Pode acontecer de ser 5 e 2. Pode acontecer de ser 5 e 3. Pode acontecer de ser 5 e 4. Assim como 5 e 5. E pode acontecer de ser 5 e 6. Certo? Bom, pode acontecer do primeiro dado, então, ser 6 e o segundo ser 1. 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Certo? Ou seja, o nosso espaço amostral, ele tem um total de 12 elementos. Tá percebendo? Então, o nosso espaço amostral tem 12 elementos. Ficou claro? Ficou claro? O que o problema pediu? Eu tenho, se o problema não tivesse falado que o primeiro dado foi 4, foi maior do que 4, se ele não tivesse falado, eu ia ter um total de 36 elementos. Contando tudo, 1 e 1, 1 e 2, até chegar no 6 e 6. Mas como o problema disse que o primeiro elemento, o primeiro lançamento, é maior do que 4, isso limitou muito a gente. Isso foi ótimo, tá certo? Então, nós identificamos o nosso espaço amostral. Aí, agora, nós vamos identificar o nosso evento, que é um subconjunto do espaço amostral. Aí o problema fala, a probabilidade de que a soma dos números sorteados seja maior do que 8. Então, vamos identificar dentro do nosso espaço amostral, onde a soma vai ser maior do que 8. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o 5 com 4,
5 mais 4 é 9. 5 com 5, a soma é 10. 5 com 6, a soma é 11. Eu não posso pegar 5 e 1, 5 e 2 e 5 e 3, porque a soma não é maior do que 8. Certo? Agora, na outra linha, eu vou pegar o 6 e o 3. Eu vou pegar 6 e 4. Eu vou pegar 6 e 5 e 6 e 6. Então, nós vamos pegar esses casos que a soma é maior do que 8. Belezinha? Bom, então o nosso evento, ele vai ter um total de quantos elementos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso evento, ele vai ter um total de 7 elementos. Então, vou vir aqui, ó, 7 elementos. E aí, qual foi a relação que nós vimos? Ó, a probabilidade vai ser o quê? O número de elementos do evento, tá? Se eu chamar aqui o evento, por exemplo, por A, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Se eu representá-la aqui, por exemplo, por E. É a fórmula que nós vimos na questão passada. Se você substituir aqui, ó, vai ficar 7 sobre 12. E o problema deixa nesse formato mesmo, e a resposta aqui fica sendo a letra D. Então, perceba, primeira coisa que a gente fez, nós identificamos o espaço amostral, tá? A gente foi construindo o nosso espaço amostral dentro do que o problema falou, pediu, e depois a gente focou em nosso evento, tá certo? Maravilha? Muito bem, então a gente fez aí essa questão, pontuando a fórmula, você nem precisa preocupar com a fórmula. É sempre você lembrar, evento dividido pelo espaço amostral. Vamos continuar. Vamos pegar aqui então a nossa próxima questão. Ó, a questão ela vai falar o seguinte: uma sacola, né? Uma sacola contém uma bola branca, 2 bolas amarelas, 4 laranjas, 8 vermelhas, 16 roxas. Então, nós temos uma sacola que tem todas essas bolas, né? Uma bola será sorteada ao acaso da sacola e será descartada. Então, a gente vai tirar uma bola da sacola e vai jogar fora, não retornando a sacola. Após o descarte, uma nova bola será sorteada ao acaso. Então, o que acontece? Primeiramente, vamos fazer o seguinte. O nosso espaço amostral. Vamos lá, ó. O nosso espaço amostral. O que vai ser o nosso espaço amostral? Vai ser a sacola com todas as bolas. Então, você vai ter aqui, ó, uma bola, mais 2 bolas, mais 4 bolas, mais 8, mais 16, certo? Se você somar, vai ter um total de 31 bolinhas, tá certo? Então, o nosso espaço amostral é a sacola com todas essas bolas, que nós vimos que é um total de 31 bolinhas. O que o problema fala? Que nós vamos tirar uma bolinha, vamos jogar fora, porque não vai pôr de novo, e depois nós vamos tirar outra bolinha. E aí agora, nas alternativas, a gente vai discutir isso. Mas eu quero que primeiramente você tenha entendido. Eu tenho uma sacola com 31 bolinhas, que é o meu espaço amostral, ou seja, são todas as minhas opções. Eu vou colocar minha mão lá dentro, vou retirar uma bola, vou jogar fora. Não vai repor. Aí ficaram 30 bolas. Eu tirei uma, aí eu vou colocar minha mão novamente e vou retirar uma segunda bola. Tendo essa ideia,
Vamos às alternativas. Letra A. Olha só. É impossível que a segunda bola sorteada seja branca. Bom, o que acontece? Nós só temos uma bola branca. O problema disse, é impossível que a segunda bola seja sorteada seja branca. Isso é falso. Por quê? Isso só será verdadeiro se a primeira bola sorteada foi branca, certo? Então, se a primeira bola sorteada foi branca, e só tem uma branca, aí sim, a segunda bola é impossível que seja branca. Porém, a gente não garante, não tem como, da primeira bola ser branca. Sendo assim, é possível da segunda bola ser branca diante dessas circunstâncias. Por isso que a letra A é falsa. Letra B. É improvável que as duas bolas sejam amarelas. Então vamos pensar aqui. Eu já quero que você pense o seguinte. Vamos lá. Olha aqui para mim. Qual a probabilidade de eu retirar uma bola e essa bola ser amarela? Qual a probabilidade de eu retirar uma bola e essa bola ser amarela? Você vai pensar assim, ó. Nós já temos o total de 31 bolinhas, certo? Que é o nosso espaço amostral. E aí, nós temos um total de 2 bolas amarelas. Então, a probabilidade de eu retirar uma bola e ela ser amarela vai ser 2 em 31, certo? Então, a probabilidade de eu retirar uma bola e ela ser amarela é 2 em 31. Só que aí, o problema está falando assim, é improvável que as duas bolas sejam amarelas. Aí eu vou colocar aqui o seguinte, ó, vezes. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, mas tenha calma que nós vamos discutir isso aqui. Qual é a probabilidade de eu retirar uma bola, a segunda bola, e ela ser também amarela? Eu vou colocar aqui, ó, 1 em 30. Olha que interessante. Então, peraí. Eu tenho 2 bolas amarelas. A probabilidade de eu retirar a primeira bola e ela ser amarela é 2 em 31. Certo? Se eu tenho 2 bolas amarelas, eu tenho 31 bolas no total, 2 em 31. Só que aí nós pegamos essa primeira retirada e jogamos fora. Então, das 31 bolinhas, ficaram 30. Se eu retirei a primeira bola e ela foi amarela, eram 2, sobramos com uma. Então, a probabilidade de eu retirar a segunda bola e ela ser também uma bola amarela é 1 em 30. Ficou claro? E aí a gente está multiplicando, né? Pensa o seguinte, ó, eu vou falar o E oculto. A probabilidade de eu retirar a primeira bola e retirar a segunda. Toda vez que você tiver esse tipo de problema, você vai trabalhar com a multiplicação, tá? Bom, sendo assim, 2 que multiplica 1, sabemos que é 2. Dividido por 31 que multiplica 30, vai ser 930, certo? O que acontece? Quando você divide 2 por 930, você vai achar 0,0021. E aí eu vou transformar para a porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Se você multiplica por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então vai ser 0,21%. O que nós estamos concluindo? Que a probabilidade de você retirar 2 bolas do saco e as 2 bolas serem amarelas,
a probabilidade é de 0,21%, ou seja, coloque assim, ó, é improvável. De fato, ó, improvável que isso aconteça. E aí, por que que a gente pode afirmar isso matematicamente? Né? Ó, lá na letra B, a banca colocou: é improvável que as duas bolas sejam amarelas. Então, nós vimos que a probabilidade das duas bolas saírem amarelas é de apenas 0,21%. Ou seja, a probabilidade de isso acontecer é muito pequena, é quase nula. Como a probabilidade é quase nula, então a gente vai afirmar que de fato é improvável. Então, a nossa alternativa fica a letra B. Agora, se você quiser aqui, ó, por exemplo, vamos discutir aqui a outra. Ó, até é bom que você vai treinar. Letra C, o problema fala assim, ó: é muito provável que as duas bolas sejam laranja. Então vamos pensar de forma semelhante a B. Ó, bolas laranjas, nós temos 4, né? Qual a probabilidade de eu retirar uma bola e ela ser laranja? Vai ser 4 em 31, certo? Então a probabilidade de eu retirar uma bola e ela ser uma bola laranja é 4 em 31. Só que nós vamos retirar uma segunda bola, né? Qual a probabilidade da segunda bola ser também uma bola laranja? Né? Eram 4, tirou uma, ficam 3. Eram 31, tirou uma, fica 30. Tá certo? Então vai ser o seguinte, ó. 4 vezes 3, você sabe que é 12, dividido por 31 vezes 30, 930. Quando você divide 12 por 930, você vai achar 0,0, peraí, 0,0129, certo? Multiplicando por 100 para transformar para porcentagem, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, você vai achar 1,29%. Ou seja, a probabilidade ela é muito pequena, muito pequena. Então, quando a banca fala que é muito provável, certo? Na verdade, não é muito provável. Então, aqui, ó, é falso. Percebeu ali que a letra C é igual à letra B? Eram 4 bolas laranjas, o total de 31. Qual a probabilidade da gente retirar a primeira bola e ela ser laranja? 4 em 31. E qual a probabilidade de eu retirar a segunda bola e ela também ser laranja? Como a gente já retirou a primeira e jogou fora, então vai ser 3 em 30. Se tivesse mais uma retirada, seria quanto? 2 em 29. E assim sucessivamente. Tá certo? Perfeito. Bom, e a letra D fala assim, ó: é certo que as duas bolas terão a mesma cor? Não tem como a gente afirmar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, como a gente não garante, então a gente não pode falar que é certo. Belezinha? Fizemos então essa segunda questão de probabilidade. Muito bem, vamos para a nossa terceira questão. Olhe a terceira questão. Lembre-se sempre, precisamos identificar o espaço amostral. O que o problema vai falar? O problema vai falar assim: 13 cadeiras numeradas consecutivamente de 1 a 13,
forma uma fila. 4 pessoas devem sentar-se nelas. Ó, 4 pessoas devem sentar-se nelas e o número da cadeira em que cada uma deve se sentar será decidido por sorteio. Para as 3 primeiras pessoas, foram sorteados os números 3, 8 e 11. E será feito o sorteio para a última cadeira a ser ocupada. A probabilidade de que a 4ª pessoa não se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada é... Então vamos lá, são uma fila com 13 lugares. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Então, nós pegamos aí 13 lugares. Agora, o que acontece? Cada lugar tem um número. Aqui nós temos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, cada cadeira tem um número, certo? Aí o problema fala que já foram sorteados 3 números. Então, na cadeira de número 3, nós já temos uma pessoa. Na cadeira de número 8, nós já temos uma pessoa. E na cadeira de número 11, nós já temos uma pessoa. Bom, feito isso, quem vai ser o nosso espaço amostral? O nosso espaço amostral vai ser o seguinte, vai ser o total de cadeiras vazias. Se são 13 e 3 são ocupadas, então o nosso espaço amostral vai ter um total de 10 elementos, correto? Então o nosso espaço amostral vai ter um total de 10 elementos. O que acontece agora? Nós temos que identificar o nosso evento. E aí vem, né, que normalmente está na pergunta do problema, olha só que interessante. O problema impõe assim, a probabilidade de que a 4ª pessoa não se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada. Ou seja, essa pessoa não pode sentar aqui, não pode sentar aqui. Ela não pode sentar aqui e ela não pode sentar aqui. Ela não pode sentar aqui e ela não pode sentar aqui. Então, com isso, automaticamente, nós eliminamos todas as cadeiras ao lado onde já tem uma pessoa. E aí sobraram quantas opções? Veja, 1, 2, 3, 4, 4 opções. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. Isso, 4 opções, tá tudo certo. Então, o nosso evento, ele vai ter um total de 4 elementos, correto? Então, o nosso evento vai ter um total de 4 elementos. Ficou claro? Viu ali o nosso espaço amostral? Nós temos uma fila de cadeira com 13 cadeiras, 3 estão ocupadas. Então, sobraram 10. Essas 10 cadeiras é o nosso espaço amostral. São todas as nossas opções. O nosso evento é o seguinte, né? A gente teve que excluir também as cadeiras que estão ao lado das pessoas. Eu sou uma que já estou sentado. Não podemos colocar uma pessoa aqui e não podemos colocar de cá. Então, a gente foi excluindo e sobramos com 4 elementos.
Então, a probabilidade de isso acontecer vai ser 4 em 10. E aí nós podemos, por exemplo, simplificar por 2. Simplificando por 2, 4 por 2 fica 2, 10 por 2 fica 5. Né? Se a gente fosse transformar para porcentagem, seria 40%. Mas 2/5 já fica sendo aqui a nossa resposta final. Belezinha? Show de bola? Então, quando a banca fala a probabilidade de que a quarta pessoa não se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada é de 2/5. 2 em 5. Certo? Beleza, gente? Eu vou fazer o seguinte, como hoje é sábado, né, eu sei que tem uma galera que, né, a gente tem muita coisa para fazer, né, é complicado. Eu vou fazer a parte de conjuntos amanhã, junto com as aulas da manhã, tá? Aí a gente faz uma aula maior, porque domingo já tem, o clima é mais diferente, sabadão é mais complicado. Então falamos um pouco de probabilidade agora, pontuamos detalhes, né, dando tempo aí ao longo do seu dia, ao longo do seu domingo, segunda, terça, não interessa. Se possível, dá uma relida em alguma aula que você acha que precisa, sem nenhum problema, tá? Aqui a gente vai pontuando os detalhes sempre da probabilidade, por exemplo, de todos os assuntos que sempre a banca cobra. Por exemplo, probabilidade, você sempre vai identificar o espaço amostral e o evento. Então, pegou a questão, você já tem que ficar esperto com essas informações. Tá certo? Show de bola? Bom, gente, então é isso. Muito obrigado pela sua presença, tá aqui. A gente está fazendo pausadamente, colocando um pouco de teoria, então, para realmente te deixar mais seguro na hora de fazer as questões, certo? Vamos ter também, obviamente, outros tópicos que a gente já está separado para a semana, para a gente ir trabalhando, e que vai ser uma semana bastante intensa. Vocês vão perceber isso, tá? Mas deixa para você descansar mesmo para valer depois da sua prova. Não diminua o seu ritmo e não deixe a peteca cair. Fechou? No mais, até a próxima.